Jornal Voz do Arquipélago. Bom dia. Antes de mais, eu é que agradeço pelo vosso interesse e reconhecimento da importância de estarmos aqui a falar sobre este tema que cada vez mais cresce em termos de necessidade e em termos de importância. Gostaria de contextualizar e dizer que hoje, precisamente dia 11 de outubro, comemora-se o Dia Mundial de Cuidados Paliativos, que é uma forma de eh, chamar as pessoas para refletirmos sobre esse tema, unirmos esforços para, de facto, que esses sejam uma realidade mais global. O guia foi lançado no âmbito dessas atividades comemorativas, mas é algo que já se fazia necessário, visto que já temos equipas a trabalhar em cuidados paliativos, portanto, serão, por assim dizer, as orientações, as diretrizes, com base na evidência científica, para a forma com que deve-se abordar o doente, quer em termos de sintomas, quer em termos das outras dimensões, porque os cuidados paliativos abordam o sofrimento de uma forma holística, de uma forma global, e, portanto, no fundo, vai ser um reforço, uma orientação para que as equipas possam também, na sua prática, consultar e assim garantir a qualidade da prestação de cuidados. Desde sempre, o cuidar, o paliar, o aliviar, sempre existiu na nossa prática e seria injusto também, e uma falta de reconhecimento, pensar que isto começou com o Plano Nacional de Cuidados Paliativos ou com consulta no hospital em posteriormente. Mas efetivamente de uma forma organizada, de uma forma a cumprir, digamos assim, os princípios dos cuidados paliativos e de uma forma estruturada, com dados que possam também inferir sobre o seu impacto. Isto começou em 2018, as consultas no Hospital Agostinho Neto. Já haviam antes, mas também, como eu digo, não eram adequadamente estruturadas, mas desde 2018 que de facto há esta equipa multidisciplinar, com médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social. Em tempos também tivemos na equipa, a equipa pessoal da cirurgia, portanto, desde 2018. E em 2021 surge o Plano Nacional de Cuidados Paliativos, que veio então a dar a estratégia mais macro a nível nacional para que se implementasse os cuidados paliativos a nível do país. O guia é de extrema importância. O guia é o segundo guia, digamos assim, que lançamos. Em 2021 lançamos o guia do cuidador, que é um guia que é dirigido, é um instrumento das famílias, a quem cuida, porque reconhecemos que de facto a família e o cuidador também fazem parte da nossa equipa, porque afinal são eles que estão em casa a cuidar dos seus entes queridos. Então achámos inicialmente importante empoderar a família, a comunidade, de alguns princípios e da forma de cuidar. E então lançámos o Guia do Cuidador em 2021. As equipas de cuidados paliativos, os seus integrados todos têm formação básica em cuidados paliativos, mas ainda não tínhamos normas nacionais. Então isto de facto foi um grande impulso para se criar este guia, de forma a normatizar, de forma que todos nós tenhamos o mesmo procedimento, que isto também é muito bom para a qualidade, porque garante que o paciente, quer seja abordado pela equipa da praia, de São Vicente ou da região sanitária, Santiago Norte, tenham a mesma conduta. Mas a importância deste dia ainda é mais ampla, porque nós sabemos que efetivamente não temos equipas de cuidados paliativos em todas as áreas, em todas as estruturas, porque estamos no caminho, né? O caminho faz-se caminhando, e então este guia também vai apoiar aos profissionais de saúde que ainda não tiveram oportunidade de fazer formações em cuidados paliativos, a também terem essas ações paliativas ao longo da sua prática, mesmo não tendo uma equipa de cuidados paliativos que possa estar disponível na estrutura. O guia foi feito com uma metodologia que é usada a nível mundial, não é? Fizemos uma revisão do que é que diz a evidência científica, do que são as normas
das grandes associações internacionais e adaptamos essas normas à nossa cultura e à nossa prática. Digo isto porque, de facto, temos que reconhecer que o aspecto cultural e a organização em termos de sistema de saúde também são aspectos que impactam o cuidado. Então tivemos este cuidado também de transpor o que é também a experiência dessas equipas, porque são equipas que porque este guia foi elaborado por membros das equipas de cuidados paliativos, sobretudo os seus coordenadores das equipas. Então trouxe também este aspecto que tem mais a ver com a nossa realidade e os nossos desafios. Dou-lhe o exemplo que, de facto, eh, todos os medicamentos ou todas as estratégias que identificamos nesta guia são estratégias que são feitas em Cabo Verde. Portanto, não foi só fazer uma revisão científica e passá-la para o papel, foi também integrar na nossa cultura, na nossa realidade. E na experiência das equipas, uma vez, como eu já disse, foram os membros das equipas que também trouxeram o seu input para aprimorar esta guia. Este guia está dividido em quatro aspectos importantes que, no fundo, são os pilares dos cuidados paliativos, que é a forma como nós trabalhamos em cuidados paliativos. Começa pelo trabalho de equipa, né, temos um pequeno capítulo dedicado ao trabalho de equipa, aspectos tópicos, né, porque é um guia muito prático e de muito fácil leitura, e que está identificada as estratégias em 6 passos. Então, temos 4 capítulos, que uma delas é o trabalho de equipa, a outra é o controle de sintomas, que de facto é a parte mais técnica em termos de abordagem farmacológica. Não esmiuçamos muitas abordagens não farmacológicas, porque de facto é um guia para ser prático, fazemos referência sim, mas concentramos muito na parte também farmacológica, o controle de sintomas, que é outro pilar dos cuidados paliativos. Tem uma outra parte que é sobre a comunicação. A comunicação é um dos principais instrumentos dos cuidados paliativos, então, e são aspectos que ao longo da nossa formação enquanto profissionais, não temos muito disto, não é? Então, eh, as equipas habitualmente quando fazem a formação em cuidados paliativos dedicam grande parte da formação a este aspecto e aí trazemos já algumas luzes, digamos assim, para uma comunicação mais efetiva e mais eficiente, mais compassiva também. E o apoio à família, portanto, esses 4 pilares. No controle de sintomas, quero destacar também que falamos do controle dos sintomas físicos, mas também dos sintomas psicológicos, sociais e espirituais. Então, há esta avaliação holística do doente. Outro aspecto que é muito importante que o guia traz são as ferramentas que utilizamos em cuidados paliativos, que são as ferramentas mundialmente utilizadas e que apoiam as nossas decisões. Isto é muito bom porque se todas as equipas e todos aqueles que estiverem envolvidos com os cuidados paliativos usarem os mesmos instrumentos, ao fim de algum tempo também conseguimos comparar, né, ter dados eh, permitam comparar as equipas, o seu desempenho, a nossa realidade e a realidade de outros países, porque estamos a usar os mesmos instrumentos. Então é um guia que, a meu ver, é bastante completo, dá respostas para qualquer profissional que esteja a trabalhar nos cuidados paliativos e traz esses princípios que é muito importante e que são os princípios pelo qual os cuidados paliativos se regem. Oi, Cabo Verde tem feito um caminho bastante consistente. A verdade é que os cuidados paliativos são um desafio a nível mundial, porque, de facto, os cuidados paliativos surgiram como uma necessidade de dar uma resposta à evolução que a medicina tem vivenciado, porque efetivamente, eh, houve uma grande evolução da medicina com, o surgimento das tecnologias, de medicações inovadoras e, resumindo, as pessoas hoje em dia vivem mais, temos um meio da longevidade e com isto, que é o que nós queremos,
também temos que garantir que este aumento de longevidade seja acompanhado do aumento de qualidade de vida, porque afinal nós temos que viver, mas viver bem, com qualidade, com autonomia e com dignidade. E é neste aspecto que entram os cuidados paliativos, porque de facto conseguimos sempre prolongar a vida, com o desenvolvimento e a evolução, da medicina, mas muitas vezes, não, as pessoas vivem mais, mas muitas vezes sem muita qualidade. Então os cuidados paliativos vêm complementar esta medicina, e trazer esta resposta. Esta visão, eh, exige mudanças, exige tempo e, de facto, o desenvolvimento dos cuidados paliativos ainda, está no estadio muito inicial a nível mundial. Os dados do Atlas Mundial dos Cuidados Paliativos permitem reforçar esta afirmação, não é? Sabemos que apenas 14% das pessoas que precisam a nível mundial têm acesso aos serviços de cuidados paliativos. Isto tem vários motivos, desde a necessidade de formação, desde alguns mitos que existem no que diz respeito aos cuidados paliativos, a falta da priorização, a própria forma de ver a medicina, né, como algo muito curativo que ainda está muito incutido na nossa prática e de associar, se calhar, os cuidados paliativos mais ao fim de vida. Então, há alguns obstáculos de facto que têm levado a com que os cuidados paliativos ainda não estejam acessíveis a todos. Por isso é que neste dia e este lema, cumprindo a promessa, remetendo-nos a 2014, de certa forma, também o lema do ano passado, que era o que nós fizemos 10 anos depois da resolução da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, em 2014, a nível da sua Assembleia Mundial, desafiou todos os países a incluir os cuidados paliativos nas suas políticas e nos seus sistemas públicos de saúde. No âmbito também da cobertura universal de saúde, que também vem reforçar esta importância dos cuidados paliativos, portanto, cuidar do início ao fim. Este deve de ser um percurso digno que o doente possa fazer e deve ser oferecido pelos sistemas de saúde, para que tenha de facto uma experiência de vida digna, eh, com segurança. Então, neste momento, o que eu lhe posso dizer é que Cabo Verde também tem evoluído a nível dos cuidados paliativos. Neste momento, temos 3 equipas. O desafio é muito grande, como deve de imaginar, por vários motivos, porque também há ainda pontos a fortalecer, desde o engajamento da comunidade, o engajamento dos parceiros, nomeadamente também os parceiros sociais e das ONGs, a própria formação em cuidados paliativos, né? Temos formações básicas em cuidados paliativos, já temos aqui em Cabo Verde pessoal com formação avançada, mas ainda é muito pouco. É uma área também que temos que apostar muito. Mas existem aspectos bons, os cuidados paliativos se fazem parte, ou pelo menos os medicamentos necessários aos cuidados paliativos fazem parte da lista essencial eh, de medicamentos, portanto estão assumidos devem estar assumidos pelo orçamento para a saúde. E contudo, com este envolvimento, disponibilizando a medicação, a formação, a investigação, vamos conseguindo criar esta rede de suporte em cuidados paliativos. Claro que é preciso recursos humanos, recursos financeiros, e isto também, de certa forma, é este conjunto que vai proporcionar também esta evolução que nós queremos. A nossa prioridade foi implementar os cuidados paliativos nos grandes centros, né, onde há mais pessoas, para que haja um maior número de pessoas a beneficiar. Eu acho que isto para já estamos a conseguir. Temos equipas em São Vicente e equipas em Santiago. A seguir, então, agora vamos para as outras ilhas, sempre fortalecendo, porque de facto, por exemplo, Santiago é um desafio muito grande, porque tem uma grande concentração, de pessoas, né, então aqui o desafio também é muito grande.
Portanto, eu acho que estamos num bom caminho. Este ano, no dia 25 de setembro, foi lançado o Atlas Mundial de Mundial não, o Atlas Africano de Cuidados Paliativos, e em termos de organização, Cabo Verde está no sexto lugar. Eu acho que para quem começou a se estruturar para um país como Cabo Verde, com os recursos que tem e que começou a se estruturar há pouco tempo, isto é muito encorajador e devemos nos orgulhar deste percurso. Estamos no mesmo nível de países como, por exemplo, a África do Sul, que tem outros recursos que nós não temos, eh, como Uganda, que é um centro de referência em cuidados paliativos, como a Quênia, portanto, países bastante desenvolvidos. Então, acho que devemos nos orgulhar deste percurso. Eu acho que isto também traduz muito do que é o trabalho que nós temos feito e encoraja-nos a continuar neste caminho, cientes dos desafios desses obstáculos que eu já referia, e por isso é que eu também agradeci o convite, porque eu acho que informar a população, informar, engajar, envolver a comunidade, ir derrubar desses pequenos mitos que às vezes privam este envolvimento dos cuidados paliativos é muito importante. Na verdade, a, a, a disponibilidade da opioides é uma preocupação de todas as equipas de cuidados paliativos, e aqui em Cabo Verde não é exceção, isto é a nível mundial, porque a nossa prioridade é aliviar o sofrimento. Mas nós sabemos que o sofrimento físico é um tipo de sofrimento que tem que perturba, não é? Portanto, quando estamos com dor, não conseguimos nem pensar na parte espiritual, nem na parte psicológica, nem na parte social. Então, é sempre uma prioridade. Nós temos adotado algumas estratégias para garantir a medicação aos doentes. É claro que as estratégias acabam por ser desenvolvidas em parceria com, por exemplo, o Gabinete de Assuntos Farmacêuticos do Ministério da Saúde. Como eu já disse, nós temos esta lista essencial de medicamentos e fazemos uma previsão anual para adquirirmos esses medicamentos. Claro que depois também haverá outros fatores que são independentes, disto, nomeadamente a disponibilidade a nível da aquisição dos fármacos, entre outros aspectos. No Hospital Agostinho Neto, nós, pelo menos os opioides, disponibilizamos gratuitamente aos doentes, em reconhecimento da importância de terem este alívio da dor. Eh, Pontualmente, podemos também precisar de mais medicações outros tipos de medicação que não opioides que é necessário prescrever. Mas grande parte das vezes, isso digo de certeza, a medicação, os comprimidos de morfina, quando os tens, é disponibilizado aos doentes. Introduzimos recentemente no ano passado, a terapêutica subcutânea contínua, que no fundo em breves palavras, é um dispositivo, que é uma bombinha que podemos colocar lá a medicação, e o doente pode levar a medicação para casa com segurança, e ser perfundida continuamente. Nas situações mais complexas e inconstantes também já não tem a via oral. Isto também é um grande ganho, porque permite ao doente estar em casa ao lado da sua família e não necessariamente, quando já não consegue tomar a medicação pela via oral, ter que ficar internando. Este, pronto, destaca aqui alguns ganhos que temos tido, não só em garantir os opioides, mas também em garantir, ou pelo menos tentar garantir, que o doente possa estar também em casa e possa fazer a terapêutica em casa, ao lado dos seus familiares, porque neste momento a família, aliás, já tinha referido que é um dos pilares dos cuidados paliativos, é muito importante. Daí que é bom este envolvimento da família, é bom este empoderamento da família, porque acabamos por ser um ser social. Destaca aqui que a dor e o sofrimento nem sempre é só físico, existe também esta parte social, esta parte espiritual, e psicológica da dor, que não se tratam com medicamentos, por isso o desafio das equipas é sempre muito grande, e tentamos estar atentos
não é? Não só, claro, a dor física e a medicação, mas também é aquele outro tipo de dor, que é a dor psicológica e que às vezes é mais desafiante, a dor espiritual, de alguém que enfrenta o fim da vida ou na situação que pode levar ao fim da vida. Então tentamos também, para além da medicação, disponibilizar sempre psicólogo, assistente social, algumas equipas têm apoio espiritual, eh, e vamos andando neste caminho tentando, cuidar o melhor possível, dos doentes, trazendo, como se diz, vida aos dias das pessoas e não só prolongar a vida dos doentes. E como eu disse, estamos no processo e estamos a contar, olha, é com a Ibero Fogo já tem um centro de cuidados paliativos que chama MASO. Estamos agora a trabalhar na implementação. Ah, de fato, é o que eu digo. Há uma frase da mentora dos cuidados paliativos que diz que o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida, em referência, também de que as equipas de cuidados paliativos são extremamente importantes porque, fazem uma atuação com a equipa, seguindo os princípios dos cuidados paliativos. É muito importante terem as equipas, porque os cuidados paliativos é uma área especializada da medicina, mas não é por não ter uma equipa que deixamos de fazer ações paliativas. E por isso aqui também destaca a importância deste guia. Os profissionais que estão na ilha da Boa Vista, os profissionais que estão nas outras ilhas que ainda não têm equipas, têm essa possibilidade de, com o guia, também aprimorarem as suas práticas em cuidados paliativos e cuidar. Nós também temos outros serviços, a telemedicina, que nos aproxima também, permite discutir com as equipas. Então, eu acredito que temos disponibilizado muitas coisas para que, de facto, se vai melhorando em cuidados paliativos. Podemos ter equipas em todas as ilhas, em todas as estruturas, mas enquanto não temos, vamos caminhando. Já temos alguns que estão a trabalhar e que é preciso fortalecer para manter a qualidade assistencial, porque isto também é outro aspecto que é muito importante. E vamos caminhando no sentido de ter nas outras ilhas, mas enquanto não temos, já temos instrumentos que permitem essas atuações. A dignidade é algo que remete muito à individualidade da pessoa. A nível técnico, destacamos aqui sobretudo o princípio da autonomia, o princípio ético da autonomia. A nossa prática assenta em vários princípios bioéticos quando tomamos a nossa decisão, mas o princípio da justiça, da beneficência, da não maleficência e da autonomia, né, que no fundo é reconhecer que a pessoa tem a capacidade de decidir sobre a sua vida. E nisto também remete-nos para outras questões importantes. Como é que nós tomamos a decisão? Como é que nós tomamos a melhor decisão para o nosso doente? E nisto também destaco os valores. Os valores permitem efetivar a questão da dignidade. Portanto, nós, se queremos trazer dignidade ao nosso doente, um dos aspectos é utilizar o princípio bioético da autonomia, sobretudo no final da vida. Portanto, perceber o que é a vontade da pessoa. Outro aspecto muito importante são os valores. Tomar a decisão de como vamos atuar ou o que vamos propor ao nosso doente, tendo em conta os valores dele. Portanto, não só tendo em conta os fatos, a evidência científica que devemos ter em conta, não é? O tipo de doença, a evolução da doença, o prognóstico, portanto, o tempo de vida, esses aspectos todos são importantes e cruciais para a tomada de decisão e agregar a isso os valores da pessoa. Então, no fundo, o nosso dever acaba por ser concretizar valores e promover a autonomia da pessoa de forma muito individual. Por isso é que cada consulta é uma consulta, mesmo com a mesma pessoa, cada dia é um dia diferente, cada fase é uma fase diferente. E isto permite então garantirmos
de certa forma, esta questão da dignidade, trazer a individualidade, trazer os valores, trazer a autonomia e uma decisão clínica que congrega todos estes aspectos. Nós tentamos incluir sempre a família na abordagem. Aliás, desde a primeira avaliação, nós fazemos esta avaliação social, perceber quem é a rede de apoio do doente e quando ele tiver nos dias maus, quem é que vai lá estar. A família nós a vemos em várias perspectivas. A perspectiva de quem apoia, mas também de quem cuida e de quem também sofre. Porque quando um ente querido fica doente, toda a estrutura da família altera-se. Às vezes até é o provedor daquela família. Isto tudo tem impactos não só nas emoções, mas também em questões mesmo de rendimento, questões sociais. É muito amplo este apoio à família. Nós integramos desde o primeiro momento o doente, a família e o doente como um todo. Ou seja, como um todo não no sentido de ser a mesma coisa, mas temos que abordá-los conjuntamente. Desde a primeira consulta, perguntarmos quem é a rede de apoio, quem é a família, quem é o cuidador e procurarmos este cuidador ou que esteja presente. Às vezes no mesmo momento, outras vezes não, conforme a situação. Mas temos instrumentos que permitem também apoiar a família. Uma delas é a conferência familiar, que é uma estratégia muito usada em cuidados paliativos, que no fundo nós convocamos a família, sobretudo em alguns momentos importantes. No momento em que o doente começa a consulta, né, para a família estar a par do que é que se passa, nos momentos onde há alteração de prognóstico, ou seja, quando as coisas mudam, não é? Então aí temos que estar com a família e perceber os apoios, mas também engajá-los e capacitá-los, porque acreditamos que é muito importante a família conseguir estar em paz e conseguir ser ela também a dar os cuidados. Porque é diferente eu que cuidar de uma pessoa do que ser uma mãe cuidar de um filho, ou um filho a cuidar de uma mãe, tem um outro significado. Então tentamos com que isto aconteça. Às vezes não é possível, mas tentamos que isto também seja viável. Mas também reconhecemos outras questões, e uma delas é a exaustão familiar. Às vezes a própria família, entre a exaustão física ou a exaustão psicológica, temos também instrumentos que permitem-nos fazer este rastreio e perceber quando a família está exausta. Mas desde o início também tentamos aconselhar a família sobre alguns aspectos importantes do cuidar, porque o cuidar existe também o autocuidado. Porque eu costumo dizer, nós só damos aquilo que temos e se não estamos bem não conseguimos dar coisas boas. Então, o autocuidado, que também ainda tem um aspecto cultural aqui em Cabo Verde, que é preciso também explorar um bocadinho, que é o fato das pessoas, ai, agora estou a cuidar do ente querido meu que está doente, não fica bem eu cuidar de mim, eu ir ao ginásio, eu ir a um jantar, porque a pessoa quer estar lá todo o tempo, a cuidar e acha que não fica bem. E em várias ações de formação debatemos essa questão, porque de facto há um pequeno julgamento social, como é que é possível teres o teu familiar doente e estás a preocupar-te em jantar. Mas esses aspectos têm que ser falados, porque não é desta forma que se mede o amor nem o cuidado. A vida continua, muito pelo contrário, e é isto que é aquilo que os cuidados paliativos querem trazer, a vida, e não uma sentença de morte. Nós não temos que ficar à espera de partir, porque se nós temos a vida, é para ela ser vivida e acreditamos piamente que, de fato, se eu chego com novidades, com coisas boas para partilhar, isto faz bem. Não há, quando amamos as pessoas, nós queremos que elas também estejam bem. E acredito que mesmo quando o ente querido está mal, saber o seu familiar bem, isto é bom para ela. Não quer vê-lo a sofrer.
Portanto, também desenvolvemos um bocadinho aqui neste aspecto do autocuidado e tentamos dar algum suporte, articulando com o Ministério da Família, disponibilizando cuidadores, apesar que esta área também precisa, como todas as outras, também de ser fortalecida, e também depois no luto. E aqui quero destacar uma boa prática do Hospital Agostinho Neto. Como sabem, agora a propósito do Dia Mundial, foi criada uma linha de apoio aos cuidados paliativos, que é para a família e os doentes dos cuidados paliativos que são assistidos no Hospital Agostinho Neto, porque isto é uma iniciativa do Hospital Agostinho Neto. E isto vai ser muito bom porque também vai permitir-nos um outro aspecto que ainda tínhamos alguma dificuldade em organizar, que é também perceber, após um determinado período, um mês, após o falecimento do ente querido, como é que a família está a enfrentar a situação através, por exemplo, de uma ligação. Ligar e perguntar e perceber, e ver se aquela família de facto está a ter um luto adequado. Não é com telefonema vai-se resolver isto, mas é uma forma também de nós estarmos mais próximos e de continuar esta ligação com a família, mesmo quando o doente eh, falece, né? Então, a família é um dos pilares dos cuidados paliativos, é algo que nós valorizamos e dedicamos muito do nosso tempo. Nós, quando fazemos os cuidados paliativos, não é só o doente, é o doente e a família. Neste momento temos ainda alguns aspectos que queremos concretizar este ano, eh, algo que é, no fundo, que vai sempre dentro da mesma ideia, aumentar o acesso aos cuidados paliativos. Para este ano estamos ainda com o desafio do Hospice no Fogo, do Hospice não, do Centro de Cuidados Paliativos no Fogo. Também queremos eh, dar o suporte necessário, ou pelo menos que cabe ao Plano Nacional para avançar e, portanto, disponibilizar os cuidados em outra ilha. E também estaremos a fazer uma avaliação, uma supervisão do funcionamento das equipas, que é um aspecto muito importante, porque o trabalho de cuidados paliativos é um trabalho que tem a sua exigência, a sua especificidade. E de qualquer forma, em termos de áreas de medicina, se calhar é das áreas mais novas, né, comparativamente com outras especialidades e outras áreas que têm ou mais de existência. Então, não basta só ter as equipas a funcionar. É preciso ir acompanhando os indicadores e perceber se esta estratégia está a ser aquela que nós queremos e vai nos levar à qualidade e ao acesso aos cuidados paliativos. Então, isto é um aspecto que para nós é muito importante e que não é muito fácil de se alcançar. Às vezes dizemos que alcançar as coisas não é difícil, mais difícil é mantê-las. Então, já tivemos ganhos, temos desafios para frente, mas vamos ao nosso passo. Então, vamos implementando mais equipas, mas vamos sempre garantindo que o que já fizemos está a manter a sua qualidade. Então, continuaremos ainda a trabalhar com parceiros, tanto da parte da formação, porque uma das coisas que nós queremos é também ter a formação avançada em Cabo Verde. E eu acho que seria muito bom agora aproveitar esta posição que Cabo Verde assumiu no Atlas Africano de Cuidados Paliativos e tentar explorar a possibilidade de ser uma referência a nível dos PALOPs, porque Cabo Verde é o único dos países PALOPs que se encontra nesta posição, portanto, de destaque comparativamente com os outros países, agora Moçambique, Guiné e São Tomé. Então eu acho que também aqui há várias outras oportunidades a explorar e a formação é algo também que nós queremos, juntamente com as universidades, desenvolver. Portanto, aproximar-nos um bocadinho mais dos parceiros, porque isto é uma resposta que tem que ser conjunta. Desde a comunidade, desde a comunidade, as pessoas
reconhecerem o seu direito aos cuidados paliativos, reconhecerem que é um direito que deve de ser assegurado, vivermos em comunidades mais compassivas, comunidades que têm não só a empatia, mas que agem para o alívio do sofrimento, né? Portanto, eu acho que isto também melhora a forma como as sociedades vivem, porque há muitas pessoas a viverem isoladamente e, portanto, nesta fase, sobretudo na fase paliativa, este apoio comunitário tem uma importância extremamente importante. Então, há várias estratégias que estaremos agora a consolidar para que este acesso aos cuidados paliativos não seja algo, como se diz só para inglês ver, para que seja algo real, algo com qualidade, algo bem estruturado e bem sedimentado. E isto faz com que, de facto, às vezes possamos não dar grandes passos, de ter logo em todo o país equipas. Preferimos ir pouco a pouco, mas garantindo a qualidade do que está, com indicadoras que nos permitem também depois tirar conclusões, tirar ilações e propor ações concretas. Eu acho que ao longo desta semana fomos desenvolvendo várias ações com este objetivo, dando lugar a favor dos cuidados paliativos. É importante nós entendermos que os cuidados paliativos são um direito. É um direito humano. E todos nós temos que perceber que isto diz-nos respeito a todos. Nós todos aqui temos algo a fazer. É importante que, de facto, hajam políticas que permitem a integração dos cuidados paliativos em todas as estruturas de saúde e que haja condições também para que essas políticas sejam implementadas, mas também é necessário perceber que os cuidados paliativos não são uma responsabilidade só do Ministério da Saúde. É uma responsabilidade de todos nós. Então, acho que é um momento oportuno para apelar a que nos juntemos à volta dos cuidados paliativos. Nos juntemos e o mais importante é percebermos que, efetivamente, vamos conseguir alcançar cuidados paliativos de qualidade quando sim conseguirmos ter uma comunidade engajada, quando conseguirmos ter políticas adequadas, quando conseguirmos verdadeiramente ter o engajamento de todos nesta causa. Portanto, o que eu quero dizer é que é uma oportunidade única também de nós todos, os decisores, a comunidade, a comunicação social, a sociedade civil, os profissionais de saúde, integrarem e abraçarem os cuidados paliativos para que, de facto, ela ocupe o lugar que deve ocupar, porque acho que todos nós queremos viver, mas queremos viver com qualidade. Viver seguros que quando chegar a vez de partirmos será algo natural e sem sofrimento.